O pai teve um mau pressentimento, decidiu desenterrar o túmulo do filho de 5 anos e descobriu. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O frio de dezembro em São Paulo não era nada agradável. O céu estava cinzento e nevoado, e o vento batia em rajadas contra o casaco preto de Jorge, a ponto de ele quase não sentir mais as próprias mãos. Os olhos inchados e avermelhados, o homem de 35 anos permanecia imóvel diante de um pequeno caixão coberto por um tecido cinza. Tinha pouco mais de 1 metro de comprimento. Ali dentro estava seu filho Léo, de 7 anos. Sem música, sem cerimônia elaborada. Apenas alguns poucos parentes e um enterro frio, silencioso como a morte. Senhor Jorge, uma voz masculina soou suavemente atrás dele. Estamos prontos. Se o senhor quiser se despedir. Jorge assentiu para o homem de meia-idade vestido com o uniforme funerário Paulo, um funcionário antigo do cemitério da Consolação. Ele caminhou devagar até o caixão, as mãos trêmulas enquanto erguia o pano que cobria o rosto do filho. Por um instante, Jorge ficou sem ar. O rostinho de Léo permanecia o mesmo, embora maquiado para esconder os hematomas. Os olhos fechados, os cílios longos e curvados, o nariz pequeno e reto, uma cópia perfeita de Jorge quando criança. Mas a pele estava pálida, sem vida. No pulso esquerdo, uma pequena mancha roxa era visível sob o tecido. Filho, sua voz falhou, os joelhos cederam, e ele segurou com força a borda do caixão. Você disse, você não gostava de ninguém parado na porta do seu quarto, não era isso. Paulo pousou a mão sobre o ombro de Jorge, apertando levemente. Jorge assentiu em agradecimento. Olhou para o lado, onde Sílvia, sua segunda esposa, estava parada a alguns metros, vestida de preto, óculos escuros, segurando um lenço. Alta, o cabelo castanho escuro preso num coque. Ela não chorava. Apenas lançou um olhar rápido para Jorge antes de virar o rosto. O velório terminou rapidamente. Poucas palavras foram ditas. Os parentes paternos e alguns colegas de trabalho de Jorge prestaram condolências e partiram. Sílvia saiu silenciosamente em direção ao carro, sem esperar. Jorge continuou parado ali, imóvel. No ônibus de volta, Jorge viajava sozinho. Cada som do motor, cada conversa sussurrada dos passageiros nos bancos de trás, pareciam atravessá-lo sem deixar rastro. Em sua mente, repetia-se uma única frase, dita uma semana antes. Pai, o moço que fica na porta do meu quarto, e eu não gosto dele. Jorge se lembrava com clareza. Era numa tarde de sexta-feira, ele tinha buscado Léo na escola, e os dois comeram sanduíches no parque perto de casa. Léo, como sempre, falava de tudo, quais colegas não queriam brincar, como era a nova professora, e por que os pombos não sentiam frio nas patas. Mas naquele dia, Léo soltou aquela frase. De repente. Sem contexto. Com o olhar um pouco desviado. Que moço, filho? Lá na escola, Jorge perguntou. Léo balançou a cabeça. Não, o moço de casa. Ele fica parado ali, eu vejo pela fresta da porta. De qual casa? Da casa da mamãe Sílvia. Léo apenas assentiu, deu uma mordida no sanduíche e não falou mais sobre o assunto. Na hora, Jorge achou que fosse coisa de criança com imaginação fértil. Agora, aquela frase era como uma lâmina cravada em seu peito. 3 dias após o enterro, Jorge foi ao Hospital Albert Einstein, onde o óbito de Léo foi registrado. Ele se encontrou com a doutora Valéria Souza, responsável pelos laudos forenses. Doutora, eu gostaria de ver o laudo pericial sobre o corpo do meu filho, disse Jorge, com uma calma estranhamente contida. Valéria o observou por um momento, depois o conduziu até a sala de arquivos. Aqui está, ela colocou um maço de documentos sobre a mesa. A conclusão é, politraumatismos decorrentes de queda de altura superior a 1 metro, horário estimado da morte, 3 da manhã, sem sinais de agressão externa direta. Jorge folheou rapidamente. Parou na parte das fotos do corpo. No pulso esquerdo havia uma marca roxa, redonda e escura. Isso aqui, o que é? Apontou ele. Valéria olhou de relance.
Pode ter sido causado pelo impacto da queda. Não parece. Isso aqui parece mais uma marca de alguém puxando com força. Eu sou engenheiro, sei que o tipo de força que gera uma equimose circular assim não vem de uma queda livre. Valéria cerrou os lábios. Nosso trabalho é registrar os achados, não fazer julgamentos. Jorge fechou o laudo. Obrigado. Vou pedir uma revisão técnica. Naquela noite, Jorge estava sentado sozinho no apartamento vazio onde antes se ouvia risadas, passos apressados, as músicas improvisadas de Léo. Ele não acendeu as luzes. Apenas a claridade fraca da tela do notebook iluminava o ambiente. Ele vasculhou seus e-mails antigos, tentando lembrar a senha do sistema de câmeras do apartamento antigo, onde havia morado com Silvia e Léo antes da separação. Mesmo após o divórcio, ele mantivera acesso remoto ao sistema, por questões de segurança. Curiosamente, o sistema ainda não havia sido desativado por completo. Jorge conseguiu acessar o disco de armazenamento. Dia 4 de dezembro, data da suposta queda da varanda. Ele reviu todas as gravações. 21h48, Silvia leva Léo ao quarto. O menino vestia uma camiseta azul e carregava um ursinho marrom. 22h15, a luz do quarto se apaga. Nada fora do comum. Avançou até 2h30 da manhã. Nenhum movimento. De repente, entre 2h41 e 3h12, a tela ficou totalmente preta. Jorge franziu a testa. Verificou os registros do sistema. As câmeras haviam sido desligadas manualmente às 2h41 e reativadas 31 minutos depois. O sistema não registrava nenhuma entrada de senha. Mais estranho, a câmera da varanda não mostrava Léo saindo do quarto, nem abrindo a porta da sacada. Mas o laudo dizia, queda da varanda do quarto. No dia seguinte, Jorge levou o HD à delegacia do bairro, procurando o inspetor Marcos Ribeiro, responsável pelo caso. Inspetor, eu encontrei algo estranho. As câmeras foram desligadas por 30 minutos exatamente na hora em que meu filho morreu. Além disso, não há nenhuma imagem dele saindo do quarto. Como ele poderia ter caído da varanda? Marcos suspirou, analisando o HD e o relatório. Entendemos sua dor, Sr. Jorge. Mas o fato de a câmera ter sido desligada temporariamente não é prova de crime. Pode ter sido uma falha do sistema. E ninguém viu alguém empurrando o menino. Você tem filhos, inspetor? Jorge perguntou abruptamente. Marcos levantou os olhos. Sim. Uma menina, 8 anos. Então deve entender. Um menino com medo de altura, que nunca ousou abrir uma janela, que nunca subiu em sacadas, ele não poderia ter simplesmente caído. Eu conheço meu filho. Marcos ficou em silêncio por um longo tempo. Lamento sinceramente, Sr. Jorge. Mas o caso foi encerrado. Sem novas provas, não podemos reabrir a investigação. Jorge se levantou. Então eu vou encontrar essas provas. Ao final do dia, Jorge retornou ao antigo apartamento, que agora estava à venda. Parou diante da varanda de onde, supostamente, seu filho havia caído. O parapeito tinha cerca de 1,20 metros de altura, feito de metal, bem firme. Uma criança não conseguiria escalá-lo com facilidade. Ele se inclinou, colocou a mão sobre o corrimão, fechou os olhos. Pai, o moço que fica na porta do meu quarto, e eu não gosto dele. O vento soprou forte em sua nuca. Um calafrio. Jorge estava sentado em um café pequeno na Rua Augusta. O café diante dele já estava frio havia muito tempo, mas ele nem o tocava. Os olhos estavam fixos na tela do notebook, revendo o vídeo mais uma vez, Silvia levando Léo para o quarto por volta das 10 da noite. Depois disso, nenhuma imagem dele saindo do quarto. Nenhum movimento. Exceto quando o sistema foi desativado, às 2h41 da manhã. Desativado manualmente. Com intenção. E então, um menino foi declarado morto por queda da sacada. Jorge abriu seu bloco de notas eletrônico e começou a listar. Léo tinha medo de altura.
A varanda não tinha sinais de escalada, nem pegadas. Câmeras foram desativadas no exato momento da morte. Ninguém testemunhou a queda. Ele esfregou o rosto, os olhos vermelhos. Precisava de um perito. Um especialista. No dia seguinte, Jorge procurou a doutora Adriana Beatriz, especialista em análise de vídeo e segurança de dados. Doutora Beatriz, preciso confirmar se a interrupção da gravação foi por falha técnica ou por ação intencional. Adriana era uma mulher de pouco mais de 50 anos, perspicaz, conhecida por seu trabalho em casos de crimes digitais. Ela se sentou ereta e assentiu. Me entregue o HD e a cópia do log do sistema. Jorge colocou os documentos sobre a mesa. Acredito que alguém, talvez minha ex-mulher, desligou o sistema na noite em que meu filho morreu. Adriana franziu a testa. Isso é sério, engenheiro Jorge. Você tem provas de que foi ela? Não tenho provas diretas. Mas tenho o instinto de um pai. Eu sei que Léo não caiu sozinho da varanda. E as câmeras foram desligadas no momento exato. 3 dias depois, Adriana ligou de volta. Jorge, confirmo, o sistema de câmeras não apresentou falha. Ele foi desligado por meio da conta principal. Alguém inseriu a senha corretamente às 2h41 da manhã. Então quer dizer que foi intencional? Jorge quase se levantou de um salto. Sim. E tem mais uma coisa. A voz dela ficou mais grave. A câmera não só foi desligada, como também teve o trecho apagado e sobrescrito exatamente por 30 minutos. Ou seja, alguém deletou permanentemente aquela parte. Jorge apertou o telefone com força. A senhora pode testemunhar se eu entrar com um processo? Posso atestar a análise técnica. Mas a conclusão criminal cabe à justiça. Jorge decidiu voltar à delegacia mais uma vez, desta vez procurando a inspetora Lúcia Gomes, superior de Marcos. Ele levou o relatório de Adriana e impressões das imagens do vídeo. Lúcia era uma mulher de cerca de 40 anos, cabelo preso com firmeza, olhar profundo e voz grave. Senhor Jorge, já analisamos esse caso antes. O fato das câmeras terem sido desligadas é suspeito, sim, mas não configura crime por si só. Não há provas de que havia alguém no quarto com Léo no momento da queda. Falta de prova não é o mesmo que prova de inocência. Disse Jorge, a voz embargada. Lúcia soltou um suspiro. Entendo que o senhor é um pai em luto. Mas sem testemunhas ou provas diretas, não temos base legal para reabrir o caso. Jorge bateu levemente a mão na mesa. Me deem ao menos o direito de investigar por conta própria. Não vou atrapalhar. Lúcia o encarou por um tempo. Depois disse, me encaminharei o dossiê ao setor jurídico. Mas não posso prometer nada. Naquela noite, Jorge ligou para um velho amigo, Diego Martins, advogado criminalista com quem estudará na universidade. Diego, preciso de um conselho. Quero pedir a exumação do corpo do Léo. Do outro lado da linha, Diego ficou em silêncio por alguns segundos. Jorge, e você tem certeza de que quer ir tão longe? Tenho. Jorge respondeu de pronto. Eu não acredito que a criança naquele caixão seja o meu filho. Diego suspirou. Então você vai precisar entrar com um pedido judicial, acompanhado de novas evidências. E se preparar para enfrentar a opinião pública, a pressão jurídica. Isso não é brincadeira. Estou preparado. Na semana seguinte, Diego ajudou Jorge a reunir os documentos para solicitar a reautópsia. Eles reuniram o laudo técnico de Adriana, fotos da cena na varanda e a planta do apartamento, imagens do corpo com a marca roxa suspeita, uma análise psicológica sobre o medo de altura em crianças. Jorge não deixou passar nenhum detalhe. Ao mesmo tempo, Silvia demonstrava uma calma estranha. Não apareceu em público, desativou todas as redes sociais e só respondia com frases curtas a quem perguntava. Silvia não reagiu à sua denúncia? Perguntou Diego. Nada. Ela se esconde. Nem uma lágrima verdadeira no enterro. Eu percebi.
Jorge balançou a cabeça. A primeira petição foi negada pelo Ministério Público com a justificativa da ausência de provas contundentes, sem indícios criminais novos. Jorge ficou furioso, mas não desistiu. Apresentou um recurso. Paralelamente, Diego levou o caso à imprensa. Um jornal local, o Estado de São Paulo, publicou uma matéria com o título: Pai suspeita que morte de filho de 7 anos envolva troca de cadáver, em verdade está sendo encoberta? Em apenas 3 dias, a reportagem se espalhou. Muitas pessoas começaram a comentar e compartilhar. A opinião pública se dividiu, alguns achavam que Jorge estava delirando, incapaz de aceitar a perda, outros o apoiavam por lutar pela verdade. Uma repórter chamada Ana Nunes foi até Jorge. Senhor Jorge, o senhor não teme ser visto como alguém fora de controle? Ela perguntou, com uma voz suave porém incisiva. Prefiro ser chamado de louco do que ficar calado enquanto a verdade apodrece debaixo da terra. Respondeu Jorge. Com a crescente atenção, um perito forense independente, Dr. Fernando Lopes, se pronunciou na TV. Não cabe a mim julgar. Mas se houver autorização legal, estou disposto a realizar uma nova perícia no corpo da criança, a pedido do pai. Foi a primeira luz no fim do túnel. Diego aproveitou a oportunidade e entrou com uma segunda petição, desta vez acompanhada de um abaixo-assinado com quase 3.000 assinaturas. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi obrigado a reavaliar o caso. No dia 27 de janeiro, o tribunal emitiu a decisão. Para garantir os direitos legais da família, a Corte autoriza a exumação do corpo de Léo José Ramos para nova análise forense. Jorge não sorriu. Apenas apertou os punhos e disse baixinho: Filho, se você ainda estiver em algum lugar, o pai vai descobrir a verdade. Numa manhã gelada, Jorge compareceu ao cemitério da Consolação, desta vez não para se despedir, mas para buscar justiça. Paulo, o mesmo funcionário funerário daquele dia, estava novamente ao seu lado, com o semblante pesado. Lembro do olhar do senhor naquele dia. Disse ele baixinho. Mais frio do que esta manhã. Jorge não respondeu. O vento passava por entre as árvores, levantando folhas secas ao redor de seus pés. De longe, a equipe forense, representantes do Ministério Público e o próprio Dr. Fernando Lopes se aproximavam. Todos vestiam roupas de proteção brancas, luvas. Ninguém dizia muito. Paulo abriu o túmulo. Jorge não teve coragem de olhar. Fernando falou suavemente: Prepare-se, por favor. É possível que o corpo esteja bastante decomposto. Jorge assentiu. Por dentro, estava vazio. Mas seus olhos ardiam não de dor, mas de medo. Medo de que aquele corpo não fosse o de seu filho. O som das pás batendo contra o solo duro ressoava ritmado. Jorge estava a alguns passos de distância, os ombros tremendo sob o casaco grosso. Seus sapatos estavam cobertos de lama, mas ele não se importava. O doutor Fernando Lopes, legista com mais de 20 anos de experiência, supervisionava pessoalmente a exumação. Ao seu lado, a jovem assistente Clara Dias segurava uma prancheta e instrumentos para a coleta de amostras. Paulo, o coveiro, enxugava o suor da testa, mesmo com os termômetros marcando apenas 6 graus Celsius. Falta meio metro. Sussurrou ele para Fernando. Jorge não ouviu nada. Em sua mente só havia um martelar constante: se não for o Léo, então quem é? E onde está Léo? Após quase 2 horas, o pequeno caixão cinza foi retirado da terra. A madeira começava a apodrecer nas bordas, mas ainda estava intacta. Senhor Jorge, disse Fernando, com seriedade, eu preciso que confirme mais uma vez: o senhor realmente deseja ver o interior do caixão? A imagem pode ser perturbadora. Quero ver com meus próprios olhos. Respondeu Jorge com firmeza. Preciso saber. Fernando assentiu. Clara, prepare os instrumentos. Clara abriu a bolsa: luvas, lanterna portátil, kit para coleta de ossos, sacos biológicos. Paulo removeu os fechos.
Um estalo seco ecoou quando a tampa foi erguida, revelando apenas ossos pequenos espalhados, cobertos por um cobertor fino bege. Fernando, de luvas, puxou o cobertor com cuidado. Jorge se inclinou, o olhar fixo. Meu Deus, murmurou Clara. Lá dentro, havia restos mortais de uma criança, mas que não batiam com as características que Jorge lembrava. Não havia a cicatriz na bochecha direita. Nem o dente de leite quebrado que Jorge guardava. Fernando cuidadosamente retirou um osso do antebraço. Vamos fazer teste de DNA imediatamente, disse ele. Grupo sanguíneo. Clara, verifique rápido. Clara inseriu o reagente na amostra óssea e balançou a cabeça menos de 1 minuto depois. Tipo sanguíneo B. Os registros hospitalares indicam que Léo era tipo O. Jorge cambaleou. Não é, murmurou. Não é meu filho. Então quem está aqui? Clara pousou a mão no ombro de Jorge. Vamos agilizar tudo, prometo. Fernando prosseguiu, por ora, o senhor precisa saber, este é o corpo de outra criança, ainda não identificada. Trata-se, quase certamente, de um caso de troca de cadáver. Jorge caiu de joelhos, segurando a cabeça. Ele não chorava, mas seu corpo todo parecia esmagado por uma força invisível. A notícia se espalhou em poucas horas. Os principais jornais estamparam manchetes. São Paulo em choque, um corpo no túmulo do menino Léo não bate com laudo suspeita de troca de cadáver. Menino Léo pode estar vivo? Polícia reabre investigação. Naquela tarde, Jorge foi novamente chamado para comparecer à delegacia, desta vez na divisão de investigação criminal da cidade. A inspetora Lúcia Gomes o recebeu na porta. Senhor Jorge, reabrimos oficialmente o caso. O senhor pode sentar comigo e com o investigador principal, o inspetor Rafael Aguirre. Rafael era um homem da comunidade caiçara, alto, rosto anguloso, olhar afiado como lâmina. Olá, senhor Jorge. Eu não vou consolá-lo. Porque agora é hora de trabalhar. Rápido, claro e direto. Está de acordo? De acordo. Rafael assentiu. Ótimo. Vamos começar com Sílvia. Lúcia projetou na tela uma análise de comportamento. Sílvia esteve no setor de necrotério na manhã do dia 5 de dezembro, apenas algumas horas após a declaração de óbito de Léo. Ela alegou que estava ali para providenciar o funeral, mas segundo o regulamento, apenas pais biológicos ou tutores legais podem acessar o corpo nesse momento. E o senhor ainda era o tutor legal, certo? Correto, respondeu Jorge. Nunca assinei nenhum documento autorizando outra pessoa a retirar o corpo. Então com que autoridade ela fez isso? Rosnou Rafael. Verificamos com o funcionário de plantão naquele dia, um homem chamado Sérgio Almeida. Ele admitiu que Sílvia lhe ofereceu um adiantamento em dinheiro para agilizar o funeral privado e entregou R$ 2.000 em espécie. Jorge cerrou os punhos. Ela comprou um cadáver. E tem mais, continuou Lúcia. Sérgio contou que ela apareceu com um homem desconhecido, alto, de pele morena, usando óculos escuros. Sem nenhum documento. Eles apenas olharam as fotos dos pacientes e escolheram aleatoriamente o corpo de um menino que havia dado entrada após um acidente de trânsito. Então quem era aquela criança? Perguntou Jorge. Rafael balançou a cabeça. Não sabemos. Nenhum registro corresponde exatamente. Pode ter sido uma criança em situação de rua ou sem identificação. E o Léo? Jorge sussurrou. Onde ela escondeu o Léo? No dia 3 de fevereiro, Sílvia foi presa preventivamente. A imprensa lotou os arredores da delegacia. Sílvia desceu do carro da polícia com o rosto impassível, sem nenhuma emoção. Não chorou. Não resistiu. Na sala de interrogatório, ela permaneceu calada, as mãos repousando sobre a mesa. O inspetor Rafael a encarou sem piscar. Sílvia, temos provas suficientes. Você trocou os corpos. Você subornou. Você mentiu. Agora fale. Onde está o Léo?
Sílvia levantou o olhar, os olhos vazios. O Léo não morreu, disse ela. A sala ficou em silêncio absoluto. Onde você o escondeu? Rafael perguntou, em tom firme. No começo, minha intenção era mandá-lo para longe por alguns meses. Só para Jorge desistir da guarda. A voz dela era plana, sem emoção. Eu sabia que com o divórcio, não teria direito a nada. Léo não era meu filho. Eu estava cansada de ir à escola e ser chamada de madrasta. Cansada de Jorge me comparar à falecida ex-mulher. Lúcia interveio. Então você forjou a cena de um acidente, apagou uma criança da vida do seu marido? Sílvia deu um sorriso irônico. Eu não machuquei ele. Eu só combinei com outra pessoa para levá-lo para um abrigo. Que abrigo? Perguntou Rafael. Nome? Local? Sílvia apertou os lábios. Não lembro. O homem disse para eu não manter contato. Eu fiz uma transferência e nunca mais falei com ele. Você entregou uma criança de 7 anos a um desconhecido e não se preocupou em acompanhar? Sílvia riu discretamente. Eu só queria paz. Jorge, observando através do vidro espelhado, quase quebrou a moldura com as próprias mãos. A polícia começou a rastrear as movimentações financeiras de Sílvia. Descobriram 3 saques suspeitos no início de dezembro, cada um de R$ 5.000. Um dos valores foi transferido para um abrigo chamado Fundação Casa, localizado na periferia de Campinas, a cerca de 80 quilômetros de São Paulo. Rafael, Lúcia e Jorge foram imediatamente até o local. Mas o abrigo estava fechado. O portão estava trancado, o prédio coberto de poeira e teias de aranha. Os vidros estavam quebrados. Ninguém dentro. Jorge gritou, Léo. Léo? Apenas o eco respondeu das salas vazias. Rafael chutou uma porta, tarde demais. Chegamos pelo menos 2 semanas depois. Um ex-funcionário de segurança, Domingos Ferreira, foi localizado numa cidade vizinha. Ele disse, eu me lembro de um garoto branco, cabelo castanho, cerca de 7 anos. Chamavam de Daniel. Mas não tenho certeza se era o nome verdadeiro. E onde está esse menino? Jorge gritou. Um homem veio buscá-lo há algumas semanas. Não deixou nome, sem documentos. Como se tivesse sumido do mundo. Jorge caiu de joelhos, sem conseguir emitir som algum. Lúcia segurou firmemente seu ombro. Ainda temos esperança. A manhã em São Paulo estava coberta de neblina. O céu carregado, a fumaça das chaminés antigas se misturava ao ar úmido. Jorge estava sentado, em silêncio, na sala da delegacia criminal, olhando para a parede à sua frente com um olhar perdido. À sua frente, a inspetora Lúcia falava ao telefone. Sua voz baixou de tom. Alguma novidade? Jorge perguntou assim que ela desligou. Lúcia balançou a cabeça, o olhar carregado. Recebi a confirmação da equipe que analisava os registros administrativos em Campinas. O abrigo Fundação Casa para onde Sílvia enviou o dinheiro foi classificado como inapto para funcionamento desde outubro. Mesmo assim, eles ainda recebiam crianças sem documentação. Então meu filho foi deixado num lugar que não podia nem operar legalmente. Jorge rangeu os dentes. Por que ninguém impediu isso? O inspetor Rafael entrou nesse momento, com uma pasta de arquivos nas mãos. Existe uma razão, disse ele. Porque Sílvia soube explorar as brechas do sistema, pagou em dinheiro, não formalizou nada, usou identidade falsa. Ao que tudo indica, Léo foi registrado com um novo nome, Daniel Montes, sem data de nascimento, sem histórico médico. Jorge cerrou os punhos. Ela matou a identidade do meu filho. Rafael assentiu. Ela apagou o Léo do sistema ao criar uma nova criança. Naquela noite, Jorge voltou ao antigo apartamento onde tudo começou. Ele entrou no quarto de Léo. A parede ainda tinha manchas onde adesivos de super-heróis haviam sido colados. O velho ursinho de pelúcia que Jorge salvara do lixo durante a mudança estava sobre a prateleira, intocado. Ele se sentou,
passando a mão suavemente no tecido do brinquedo. Léo, onde você está? Sussurrou. Está com frio? Está com fome? O vento assobiava suavemente pela fresta da janela. Jorge chorou pela primeira vez desde a exumação do caixão. Lágrimas escorriam, molhando a mão que apertava o ursinho. O telefone tocou. Era Diego, o amigo advogado que sempre o apoiava. Jorge, preciso que você mantenha a calma. O que houve? A Sílvia retirou a confissão. Jorge congelou. O que ela disse? Ela alegou: fui coagida. Não sei onde o Léo está. Aquele homem me ameaçou caso eu dissesse o nome dele. Que homem? Ainda não sabemos. Só que é conhecido como El Tuerto, que significa Ruca-olho. Ele é um intermediário de crianças para abrigos clandestinos. Jorge ficou em silêncio. Ela não é só uma mentirosa. É uma covarde. No dia 14 de fevereiro, a polícia fez uma batida num galpão abandonado na cidade de Mogi das Cruzes, que teria sido ponto de passagem da Fundação Casa. Lá dentro, encontraram dezenas de dossiês escritos à mão, sem nenhum selo oficial. Rafael e Jorge foram ao local. Um jovem policial, Carlos Menezes, saiu correndo de dentro do prédio, ofegante. Inspetora. Encontrei algo. Uma lista com nomes de crianças, datas de entrada e saída. Lúcia abriu o caderno. Na terceira página lia-se, escrito de forma apressada: Daniel Montes, entrada 06/12, saída 27/12, responsável sem nome, código CD. Jorge se agarrou à borda da mesa. É o Léo. Dia 6 de dezembro, exatamente 2 dias depois de ele ter sido dado como morto. Rafael disse imediatamente: CD. Pode ser uma sigla, um nome abreviado ou um código de local. Precisamos vasculhar todo o sistema de registros de acolhimento infantil em regiões que começam com C e D. Também pode ser o Centro Esperança, um centro de apoio a crianças em situação de rua na região de Cubatão, acrescentou Lúcia. Vamos. Agora. Ordenou Jorge. O Centro Esperança era um prédio antigo pintado de amarelo claro, com um portão coberto por flores de bougainvilleia roxas caindo. Jorge entrou, com o coração batendo forte. Uma funcionária chamada Marta Moreira os recebeu. Ela parecia cansada, mas tinha um olhar acolhedor. Recebemos cerca de 40 crianças em dezembro. Nenhuma registrada como Daniel Montes. Alguma criança introspectiva? Muito magra? Que não fale com ninguém. Com cerca de 7 anos? Jorge perguntou com urgência. Marta pensou por um instante. Houve um menino que chegou em 29 de dezembro, sem documentos. Foi deixado na porta, sem nenhum bilhete, sem nenhuma informação. Qual o nome? Chamamos de Mateus 24, por ter sido a 24ª criança sem identificação recebida no ano passado. Posso vê-lo? Marta hesitou. Ele não fala. Não interage. Apenas senta e abraça os joelhos. Tem sinais de trauma severo. Mas, uma vez, eu ouvi murmurar uma única palavra. Jorge engoliu seco. Qual palavra? Pai. Eles conduziram Jorge por um corredor longo, cujas paredes estavam cobertas de desenhos infantis. No fim do corredor, havia um quartinho simples. Uma cama, uma mesinha, alguns livros ilustrados. O menino estava sentado de costas. Cabelos castanhos, corpo magro, ombros encolhidos como um bichinho ferido. Jorge entrou, o coração acelerado. Léo. O menino não se virou. Jorge se ajoelhou. Filho, sou eu. O papai. 1 segundo. 2 segundos. O menino se virou. Os olhos fundos, assustados. Olhou fixamente para ele. Papai. Murmurou, com a voz rouca e fraca. Jorge não conteve as lágrimas. Estendeu a mão trêmula. O menino se lançou em seus braços. Não chorava.
Apenas o apertava com força, como se tivesse medo de soltá-lo e ele desaparecer. Naquela noite, enquanto Jorge ainda estava no centro donoso concluindo a papelada provisória, um grupo de repórteres se aglomerou no portão. A notícia de que um menino desaparecido pode ter sido encontrado se espalhou. Em uma coletiva de imprensa urgente, o inspetor Rafael declarou: "Encontramos uma criança que corresponde à descrição e à idade de Léo José Ramos. Estamos aguardando confirmação por exame de DNA. Não podemos confirmar a identidade até que os resultados sejam oficiais." Silvia, ao ouvir a notícia da cela, chorou pela primeira vez. Mas não era arrependimento. Era medo. Já tarde da noite, Diego ligou para Jorge. "Você está bem? Não sei se estou vivendo um sonho ou um pesadelo." Como ele reagiu? Não falou muito. Mas não soltou minha mão nem por um segundo. Diego ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse: "O resultado do DNA sai em 48 horas. Tente manter a esperança." Jorge assentiu, os olhos fixos em Léo. O menino dormia no pequeno sofá, abraçado ao ursinho que Jorge levará com ele. A luz amarela suave iluminava seus cabelos bagunçados. Jorge murmurou: "Você está vivo. Mas quantas partes suas já morreram?" Os 2 dias de espera pelo resultado do DNA foram os mais longos da vida de Jorge. Ele praticamente não saiu do centro donoso. Todas as manhãs, Jorge preparava café para os funcionários, sentava na sala comum, onde Léo ou Mateus 24 ficava em silêncio, desenhando. O menino já não se agarrava a ele como na primeira noite, mas o olhar seguia perdido, como quem ainda vivia um pesadelo. "Hoje você quer desenhar algo?" Jorge perguntou com delicadeza. O menino não respondeu. Apenas empurrou uma folha de papel em sua direção. Um desenho simples a lápis, um homem alto em frente a uma casa. Na porta, um ponto preto, parecido com a sombra de uma criança pequena. Jorge engoliu seco. "Você desenhou uma casa? Quem é esse aqui?" Ele apontou para o ponto escuro. O menino apertou os lábios, depois sussurrou: "O homem." Naquela tarde, os inspetores Rafael e Lúcia chegaram ao centro com um envelope amarelo, o resultado do exame de DNA. Jorge se levantou, o coração disparando. Lúcia abriu o envelope, leu rapidamente o laudo e então olhou para ele. Compatibilidade de 99,96% com o DNA do senhor. É o Léo. Jorge ficou paralisado por um momento. Os olhos arderam. Tudo ficou em silêncio, depois pareceu explodir dentro dele. "É meu filho, é realmente o Léo", ele murmurou. "Ele está vivo." Lúcia assentiu com suavidade. Mas esse menino passou por traumas graves. Físicos e emocionais. Léo não lembrava de tudo. Apenas fragmentos. Uma porta de ferro se fechando atrás dele. Um quarto sem luz. Um homem com cheiro forte de cigarro parado à porta, sem falar. Um ursinho arrancado de suas mãos. Um prato de sopa fria. Jorge contratou o psicólogo Marcelo Silva, especialista em trauma infantil. "O Léo apresenta sinais de transtorno de estresse pós-traumático grave, STEP", disse Marcelo enquanto os dois estavam no consultório do centro. "Ele pode se recuperar?" Jorge perguntou, sem tirar os olhos da janela onde Léo montava blocos de madeira sozinho. "Com amor e tempo, sim. Mas, se ele não for ajudado, pode viver o resto da vida preso nesse pesadelo." Jorge apertou as mãos com firmeza. "Então eu não vou deixá-lo sozinho nem por um segundo." A opinião pública explodiu. Os jornais estampavam manchetes. "Léo está vivo. Pai descobre esquema de troca de cadáveres e choca o Brasil. Silvia mentiu. Abrigo fantasma. Sistema de acolhimento em colapso. Polícia investiga rede de tráfico de menores." Na televisão, transmitiam sem parar a imagem de Jorge carregando Léo nos braços, ao lado de Lúcia e Rafael, escoltados pela polícia. Nenhum deles sorria. Aquilo não era o fim. Era apenas a próxima camada da decepção sendo revelada.
Silvia mudou novamente sua versão. Antes dizia que o Léo foi levado temporariamente. Agora alegava: fui enganada. O homem disse que levaria Léo para uma academia de crianças talentosas. Você sabe o nome verdadeiro dele? Perguntou Rafael no novo interrogatório. Silvia hesitou. Ele se apresentava como Rodrigo. Lúcia bateu na mesa. Já localizarmos o Rodrigo Costa. Tem antecedentes por abuso infantil, foi investigado em 2018, mas escapou por falta de provas. Você se comunicava com ele como? Rafael pressionou. Silvia apertou os lábios. Facebook. Ele me mandou mensagem dizendo que podia ajudar a falsificar o atestado de óbito se eu estivesse cansada de ser madrasta. Jorge, atrás da divisória de vidro, apertava o encosto da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Aquele homem não só havia destruído sua vida, mas quase apagado toda a humanidade de Léo. Rafael disse a Lúcia logo após o interrogatório. Temos que encontrar o Rodrigo. A qualquer custo. Lúcia assentiu. E se ele ainda tiver os registros de outras crianças, e então podemos estar diante de uma rede. Uma operação de busca em larga escala foi iniciada. A polícia rastreou os endereços IP usados para acessar a conta do Facebook com a qual Rodrigo havia se comunicado com Silvia. As pistas levaram a uma série de pensões baratas nos arredores da periferia de São Paulo. Por fim, em um apartamento abandonado em Cidade Tiradentes, a polícia arrombou a porta no meio da noite. Rodrigo não estava lá. Mas encontraram um computador com dados ocultos e mais de 30 dossiês de crianças, incluindo fotos de Léo sob o nome falso Daniel, com uma anotação: criança boa, não fala muito. A polícia apreendeu tudo. Rafael levou o material pessoalmente para a delegacia de investigações. Ele não trocou só o Léo, disse Lúcia. Ele pode ser parte de uma rede ainda mais sombria. Jorge olhava as fotos das crianças nos arquivos. Quantas e nunca foram encontradas? Ele perguntou. Ninguém respondeu. Numa tarde, Jorge levou Léo a um pequeno parque perto do hospital, o mesmo onde costumavam sentar juntos após as aulas. Léo caminhava devagar, observando ao redor. Você se lembra deste lugar? Jorge perguntou. Léo assentiu levemente. Depois puxou a mão de Jorge até um banco de pedra ao lado da fonte. Meu lugar de sentar. Isso mesmo, Jorge sorriu suavemente. Você dizia que aqui era o seu reino secreto ou ponto? Léo não respondeu. Mas sentou-se e encostou a cabeça no ombro de Jorge. Um gesto pequeno, mas para Jorge, como um raio de sol após dias de tempestade. 1 minuto depois, Léo murmurou. Tenho medo de dormir e aquele homem estar de novo na porta. Jorge o apertou contra si. Ninguém mais vai ficar na sua porta. O papai está aqui agora. No dia 20 de fevereiro, Silvia foi formalmente acusada pelos crimes de fraude judicial, violação de cadáver, sequestro, obstrução de investigação, causar dano psicológico a menor. O julgamento de primeira instância foi marcado para 3 meses depois. Jorge recusou entrevistas. Pediu afastamento do trabalho na empresa de energia, vendeu o antigo apartamento e alugou um pequeno imóvel perto da praia no litoral sul, para começar o processo de reabilitação com o filho. Lúcia foi até a estação de trem para se despedir dos dois. Ainda vamos precisar de você como testemunha, ela disse. Voltarei quando for necessário, Jorge respondeu. Mas não consigo viver mais um dia entre as paredes onde meu filho foi mantido preso. Lúcia estendeu a mão. Obrigada por não desistir. Jorge assentiu. Eu nunca tive essa escolha. Léo a olhou e perguntou baixinho. Você e a tia Lúcia? Lúcia se surpreendeu. Como sabe? Papai contou que você me procurou muito. Lúcia sorriu. Eu procurei, mas quem te salvou mesmo foi seu pai. Léo segurou a mão de Jorge, firme. O trem apitou longamente.
O trem partiu de São Paulo em meio ao som prolongado do apito, rasgando o silêncio da manhã. Jorge sentava-se junto à janela, Léo dormia profundamente com a cabeça apoiada no ombro dele, exausto após dias de turbulência. O menino não falou nada por quase 4 horas. Apenas apertava com força o ursinho marrom, o velho bichinho que Jorge havia resgatado do lixo quando Silvia o jogou fora. A luz fraca atravessava o vidro embaçado pela névoa e passava pelo rosto magro de Léo. Uma cicatriz tênue atrás da orelha esquerda, um sinal inconfundível. Jorge fechou os olhos. Ainda não conseguia respirar aliviado. Ainda não. Uma semana depois, no pequeno apartamento à beira-mar em Santos que Jorge havia alugado, ele recebeu um e-mail de Diego. Assunto: prepare-se. Corpo da mensagem. O advogado de Silvia entrou com o recurso. Alegam que tudo foi um mal-entendido e que Jorge não tem capacidade para cuidar de uma criança com trauma. Está prevista nova audiência de guarda. Jorge encarou a tela. Sem piscar. Léo, a poucos metros, desenhava, usava lápis vermelho para o telhado e azul para o céu. Um telhado que ele nunca teve. Jorge fechou o notebook. Em São Paulo, Silvia contratou um advogado criminalista famoso, Márcio Cardoso, conhecido por defender políticos polêmicos com sucesso. Em uma entrevista exclusiva à Globo News, Márcio declarou: "Minha cliente sofreu um surto psicológico temporário causado por pressão familiar, o que a levou a tomar decisões impensadas. Mas ela nunca teve a intenção de machucar Léo. A criança foi encontrada em segurança, o que demonstra que não houve violência." O repórter perguntou: "Via troca de cadáveres, doutor?" Márcio respondeu: "Uma sucessão de mal-entendidos graves. Vamos provar em juízo que não foi intencional." O país entrou em ebulição. Jorge arremessou o controle remoto no chão. Léo se assustou e olhou para trás. "Papai." Jorge respirou fundo, sentou-se ao lado do filho. "Está tudo bem, Léo. Me desculpa." O papai só ficou bravo. "Ela vai fazer algo comigo de novo?" Léo perguntou. A voz hesitava, mas o olhar era lúcido. Jorge o encarou por um instante. "Você lembra de muita coisa?" Léo abaixou a cabeça. "Não tudo. Mas lembro que, quando o papai não foi me buscar, fiquei esperando na porta. Aí o homem me pegou no colo. Sem falar nada. Depois, tudo escuro." Jorge assentiu lentamente, tentando manter a voz firme. "Agora o papai está aqui. E ninguém mais vai te levar. Ninguém." Léo colocou a pequena mão sobre a dele. "Promete?" "Eu juro." Mas o mundo não era só dos dois. Um grupo surgiu nas redes sociais com o nome #Silvia, espalhando conteúdo que dizia que Jorge o inventou tudo por não aceitar o fim do casamento, que ele prendeu uma mulher com transtornos mentais ou usou a morte de outra criança para se promover na mídia. A página principal do grupo já tinha mais de 60 mil seguidores. Uma postagem amplamente compartilhada dizia: "Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Mas claramente Jorge não é a única vítima. O menino Léo não sofreu lesões, então, por que Silvia deveria estar presa?" Jorge lia os comentários e tremia. Mais uma vez, o homem como o grande vítima. Tem certeza que esse menino é filho dele mesmo? Sou madrasta e entendo a Silvia mais do que ninguém. Ele desligou o celular. O mundo virtual estava distorcendo a verdade. Certa noite, Jorge acordou assustado ao ouvir Léo gemer durante o sono. Correu até o quarto e encontrou o menino suando frio, se debatendo no ar. "Não. Não, não me tranca." Jorge o abraçou com força, repetindo: Já passou, já passou." Léo acordou com os olhos marejados, e escondeu o rosto no peito do pai. "Eu achei que estavam me trancando de novo." "Ninguém vai te trancar nunca mais." "Mas, e se levarem eu de novo?" Jorge apertou ainda mais o filho nos braços. "Eu vou te proteger. Nem que eu tenha que queimar esse sistema inteiro."
No dia 2 de março, Jorge recebeu uma intimação do Tribunal de Família de São Paulo. A audiência para reavaliar a guarda oficial ocorreria dentro de 15 dias. Ele ligou para Diego. Estou pronto para lutar, disse Jorge. Mesmo que eu tenha que enfrentar todo o tribunal sozinho, não vou deixar que levem o Léo de volta àquele passado. Diego assentiu do outro lado da chamada de vídeo. Mas, Jorge, desta vez eles vão atacar seu ponto fraco, sua saúde mental, sua instabilidade, sua obsessão. Preciso que você mantenha a calma. Eles vão fazer de tudo para provar que você não tem condições de cuidar do Léo. Então me escuta, Jorge disse com firmeza. Todas as noites, eu embalo meu filho como se ele tivesse sobrevivido a uma guerra. Aprendi a cozinhar os pratos que ele gostava. Aprendi a ficar ao lado dele por 3 horas sem que ele dissesse uma palavra. E nunca virei as costas para ele. Só isso já me faz mais apto do que qualquer um naquela sala de audiência. Diego ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sorriu. Então vamos à luta. Nos dias que antecederam a audiência, Jorge levou Léo diariamente para as sessões com o Dr. Marcelo. Certa vez, Marcelo perguntou ao menino: tem algo que você gostaria de dizer ao juiz? Léo hesitou. Se eles perguntarem onde eu quero ficar. Sim. Eu não quero voltar para ninguém. Eu só quero ficar com o papai. Marcelo sorriu. Então você vai dizer isso. É seu direito. Léo assentiu. Um gesto pequeno, mas firme. Numa noite, Jorge abriu o armário onde guardava os brinquedos que Léo trouxe de São Paulo. Ele encontrou o livro ilustrado O Pequeno Príncipe, o mesmo que Léo pedia para ele ler centenas de vezes. Quer ouvir de novo? Perguntou. Léo assentiu. Jorge sentou-se na cama e começou a ler. Os adultos gostam de números. Quando você conta que tem um novo amigo, eles nunca perguntam sobre o que realmente importa. Léo deu uma risadinha. Jorge olhou para ele e sorriu. Você lembra dessa parte? Eu gosto da parte da raposa e do trigo. Por quê? Porque a raposa não sabia que precisava de alguém e ia até alguém aparecer todo dia, na mesma hora. Jorge parou. Não havia mais nada a dizer. Léo compreendia. E ele estava voltando. Aos poucos. Dia da audiência. Jorge desceu do táxi em frente ao Tribunal de Família de São Paulo. Uma muralha de repórteres já esperava. Flashes estouravam como trovões no meio do dia. Cartazes com a frase "O caso do menino Léo Ramos" estavam por toda parte entre apoiadores e críticos. Jorge não parou. Apertou a mão de Léo com força. O menino vestia uma camisa branca, o cabelo recém-cortado, o rosto tenso. O ursinho marrom preso sob o braço esquerdo. Um repórter se aproximou correndo. Senhor Jorge. O senhor acredita que vai manter a guarda do seu filho? Jorge não respondeu. Dentro da sala, o ar era denso, como se pudesse ser cortado com uma faca. O banco da promotoria já estava ocupado. Silvia sentava-se à mesa oposta, vestida com um vestido preto simples, maquiagem discreta, olhos baixos. Ao lado dela, o advogado Márcio Cardoso mantinha as mãos cruzadas sobre a mesa e o olhar fixo em Jorge. A juíza era Isabel Correia, conhecida por seu rigor e conservadorismo. Declaro aberta a audiência de reavaliação da guarda do menor Léo José Ramos, atualmente sob custódia provisória do pai biológico Jorge Ramos, conforme decisão de urgência número 421-AG. Isabel falou com firmeza. O motivo: a madrasta, senhora Silvia Lemos, solicita à corte a revisão da guarda, alegando que a criança necessita de supervisão por alguém com preparo psicológico mais adequado do que o pai, engenheiro sem formação na área. Jorge não tirou os olhos de Silvia. Ela não ousou encará-lo. O advogado Diego se levantou para fazer a defesa. Excelência, o réu Jorge Ramos não é apenas o pai biológico de Léo, mas foi também o único que se mobilizou ativamente para resgatar a criança de uma rede de troca de identidade, rompendo o silêncio e a inércia do próprio sistema.
Só ele conhece os medos de Léo, seus alimentos preferidos, como ele reage à luz do abajur ou ao cheiro do sabão em pó. Fez uma breve pausa e continuou. Por outro lado, a autora Sylvia admitiu voluntariamente ter se aliado a um criminoso com antecedentes, para retirar Léo do sistema legal, trocar o corpo de outra criança para forjar uma cena, e esconder a identidade do menor por quase 2 meses. Alguém assim tem o direito de requerer a guarda ou se quer estar nesta sala como uma interessada? Márcio levantou-se, fazendo um leve aceno à juíza Isabel. Excelência, não negamos que a senhora Sylvia Lemos cometeu atos ilegais. Mas todos ocorreram durante um surto psicológico temporário causado pelo luto súbito pela perda do ex-marido, mãe de Léo, e o isolamento familiar prolongado. Temos laudos psiquiátricos assinados pelo Dr. Oscar Palacios, confirmando a instabilidade de Sylvia entre novembro e dezembro. Isabel ajustou os óculos e olhou para Jorge. A defesa tem algo a dizer? Jorge se levantou. Sua voz não era alta, mas cada palavra pesava como pedra. Não preciso recontar o passado. A imprensa, a televisão e a justiça já falaram por mim. Só peço à senhora juíza que se faça uma pergunta simples. Se Sylvia realmente estava tão fora de si, como conseguiu escolher um corpo, subornar, falsificar certidão de óbito, apagar câmeras, e ainda contratar alguém para levar Léo para um abrigo clandestino? Isso não é impulso. Isso é plano. Ele olhou para Sylvia pela primeira vez na audiência. Você não perdeu o controle. Você calculou. E, nesse cálculo, meu filho era o obstáculo a ser eliminado. Sylvia não respondeu. Suas mãos apertavam o vestido, os olhos úmidos, mas sem uma lágrima sequer. A audiência durou mais de 2 horas. Após ouvir também o depoimento do psicólogo Marcelo Silva, responsável pelo acompanhamento de Léo, a juíza Isabel declarou um intervalo de 30 minutos para análise do material. No corredor, Jorge sentou-se ao lado de Léo. Está cansado? Léo balançou a cabeça. Só não gosto daqui. Eu também não gosto. Mas precisamos passar por isso. Para que, depois, ninguém mais decida por você. Léo abaixou o olhar, apertando o ursinho. Você acha que vão me deixar ficar com você? Jorge olhou para o filho e viu o medo em seus olhos. Um menino de 7 anos, recém-salvo de traficantes de crianças, ainda precisando provar que quer viver com o próprio pai. Não importa o que digam. Eu não vou soltar sua mão. Léo assentiu. Meia hora depois, todos voltaram à sala de audiência. A juíza Isabel abriu a ata, com o rosto impassível. Após análise de toda a documentação, relatórios psicológicos, provas e testemunhos, esta corte decide. A autora, Sylvia Lemos, cometeu diversas infrações graves previstas no Código Penal brasileiro. Embora ainda não haja condenação criminal formal, com base nos autos e em sua própria confissão, seus atos são suficientes para configurar os crimes sob investigação. Dessa forma, esta Corte decreta a perda total dos direitos de guarda, visitação ou qualquer contato direto de Sylvia Lemos com Léo José Ramos. Jorge Ramos é, a partir de agora, o único e legítimo guardião legal do menor. Esta corte também recomenda que todos respeitem a privacidade da criança, e que a imagem e a história de Léo não sejam utilizadas para qualquer fim midiático, sob nenhuma forma. Um silêncio tomou conta da sala. Sylvia abaixou a cabeça. Desta vez, de verdade. Sem desculpas. Jorge suspirou. Mas não sorriu. Apenas apertou a mão de Léo. À noite, pai e filho voltaram para Santos. No trem, Jorge abriu o celular. Uma mensagem de Lúcia. Finalmente terminamos a parte mais escura. Espero vê-lo vivendo como um pai e não como um guerreiro. Jorge olhou para Léo, dormindo ao lado, o rosto encostado no travesseiro. Agora você pode recomeçar, ele sussurrou. No dia seguinte, em uma cafeteria próxima à praia, Jorge encontrou-se com Diego. Obrigado, disse Jorge. Não pela vitória, mas por ter estado lá. Diego sorriu.
Só ajudei o único pai que já enfrentou o sistema com as próprias mãos. Não foi só com as mãos, disse Jorge. Foi com amor. Diego olhou para o horizonte. E talvez, também com dor. Jorge assentiu. Uma mulher se aproximou, segurando uma câmera. Com licença, sou repórter. Posso tirar uma foto de vocês dois? Estamos fazendo uma matéria chamada O Pai de São Paulo. Só uma imagem. Jorge olhou para Léo, depois balançou a cabeça. Obrigado. Mas já passamos tempo demais sob os holofotes. Agora é hora de viver na sombra tranquila. Ao longe, o mar estava calmo, como se nunca tivesse havido tempestade. No céu, algumas nuvens brancas flutuavam lentamente. Jorge pousou a mão no ombro do filho. Você nunca morreu dentro de mim. Eu sempre acreditei que você estava vivo. Léo sorriu. O primeiro sorriso inteiro desde dezembro. Um mês após a audiência de custódia, Jorge e Léo oficializaram a mudança de domicílio de São Paulo para uma pequena cidade litorânea próxima a Santos. A casa alugada ficava no fim de uma rua tranquila, a apenas 3 minutos a pé da praia, com uma trepadeira de buganvílias roxas cobrindo o portão de madeira e janelas voltadas para o nascer do sol. Naquela manhã, Jorge estava na cozinha, servindo leite enquanto olhava para o quintal. Léo estava sentado numa cadeira de balanço, abraçado ao ursinho de pelúcia, os olhos seguindo um gato que passava pelo muro. Tá vendo ele? Jorge gritou da cozinha. É o mesmo gato preto de ontem. Léo olhou para trás e assentiu levemente. Ontem ele me olhou. Hoje ele só passou. Então ele tá pensando se vai ser seu amigo, Jorge sorriu. Léo olhou para baixo. Ele não tem medo de mim? Jorge saiu com o copo de leite e o colocou sobre a mesinha de madeira no quintal. Não. Por que você não é mais o menino preso? Agora você é o dono desse jardim. Léo não disse nada. Mas colocou a mão sobre o joelho de Jorge e apertou levemente. Naquela tarde, Jorge levou Léo ao consultório do Dr. Marcelo Silva, no centro terapêutico da cidade. Marcelo acenou para Léo quando o menino entrou na sala. Olá, pequeno guerreiro. Léo sorriu. Um sorriso leve, mas suficiente para Jorge ficar paralisado por um instante. Fazia muito tempo que ele não via o filho sorrir com naturalidade. E essa semana, como você se sentiu? Perguntou Marcelo, pegando um conjunto de cartões com expressões faciais. Léo observou por alguns segundos, depois escolheu o rosto amarelo com os olhos fechados e o sorriso curvado. Em paz. Muito bem, Marcelo disse, lançando a Jorge um olhar significativo. Você ainda tem sonhos ruins? Léo balançou a cabeça. Só um pouquinho, e bem distante. Quase não dá para lembrar. Jorge soltou um suspiro aliviado. Marcelo continuou, você lembra da história que seu pai contou semana passada? Léo assentiu. A história da raposa e do príncipezinho. A raposa precisava de alguém que aparecesse todo dia na mesma hora. E você tem alguém que aparece todo dia? Léo olhou para Jorge. Não precisou responder. Marcelo sorriu. Isso é a base da cura, em presença sem condição. Naquela noite, os dois cozinharam juntos. Jorge entregou a Léo uma batata. Quer tentar descascar? Léo observou o descascador por alguns segundos, e com cuidado, começou. Jorge ficou ao lado, pronto para segurar sua mão. Nunca fiz isso antes. Então aprender junto com o pai é o melhor jeito. Léo estava na metade quando a casca quebrou, quase cortando o dedo. Jorge segurou a tempo. Tudo bem. Todo mundo erra na primeira vez. O importante é, e ainda ter todos os dedos, ele brincou. Léo riu junto. Naquela noite, Jorge abriu um caderno novo. Deu-lhe o título, Léo dia 31 desde que voltou. Na primeira página, ele escreveu. Hoje, o menino riu quando eu deixei cair um ovo no chão. Não foi pelo ovo quebrado. Foi porque eu gritei como um bobo.
O primeiro riso sem motivo. Ele fechou o caderno e olhou para Léo, que dormia abraçado ao ursinho. Na parede, desenhos novos, um sol, um barquinho, a palavra ao papai escrita com letras tortas. Na semana seguinte, Jorge recebeu uma notificação oficial do Tribunal Criminal de São Paulo. O julgamento de Sílvia Lemos, acusada de troca de cadáver, sequestro e fraude judicial, aconteceria em 15 de junho. Diego ligou para Jorge. Você quer depor como testemunha? Quero. Você está bem com isso? Jorge ficou em silêncio por alguns segundos. Preciso encarar. Não por mim. Pelo Léo. Entendido. Vamos nos preparar bem. No dia do julgamento, Jorge deixou Léo na casa de Marcelo. Ele não queria que o filho visse Sílvia novamente. O tribunal estava lotado. A imprensa foi proibida de entrar, mas centenas de pessoas se aglomeravam nos portões. Muitos seguravam cartazes e justiça por Léo. Sílvia foi escoltada para dentro, algemada, usando um casaco cinza. O rosto mais abatido, mas o olhar ainda frio. Ela não olhou para Jorge uma única vez. A juíza Marina Esteves leu a acusação. A ré Sílvia Lemos está sendo acusada dos seguintes crimes: violação de cadáver, SART, 526 do Código Penal. Fraude judicial, SART, 456. Ocultação de menor, artigo 225-B. Suborno, SART, 419. Dano psíquico grave a menor de idade. O promotor Luiz Monteiro se levantou. Excelência, Sílvia Lemos não apenas cometeu crimes, ela deliberadamente tentou desmontar todo o sistema legal por puro ciúme. Suas ações não visavam proteger a criança, mas eliminá-la da vida do pai. Este é um caso de manipulação cruel e desumana, que exige uma pena proporcional. O advogado de defesa tentou recorrer a laudos psiquiátricos. Mas Sílvia jamais compareceu a uma única sessão de terapia após sua prisão. Chegou a vez de Jorge. Ele subiu ao banco das testemunhas. Todos os olhares se voltaram para ele. Tem algo a declarar? Perguntou a juíza. Jorge assentiu. Não quero pena. Só quero dizer o seguinte: quando meu filho desapareceu, a única pessoa que sabia onde ele estava era a ré. E ela escolheu o silêncio. Ela me deixou enterrar uma criança que não era meu filho. Ela fez Léo acreditar que ninguém o procurava. Se isso não é crueldade, então não existe mais palavra no mundo para definir. A sala ficou em silêncio. Sílvia abaixou a cabeça. Pela primeira vez. No dia 17 de junho, a sentença foi lida. O tribunal condena a ré Sílvia Lemos às seguintes penas: 5 anos de reclusão por violação de cadáver. 6 anos por fraude judicial. 3 anos por sequestro de menor. 4 anos por dano psíquico grave. Total, 18 anos de prisão em regime fechado. A ré cumprirá a pena na penitenciária feminina de São Paulo. Jorge não reagiu. Apenas saiu do prédio, com o rosto voltado para o céu que, pela primeira vez, não parecia mais pesar como uma pedra sobre seus ombros. Naquela noite, Marcelo trouxe Léo de volta. O menino correu até Jorge, segurando um desenho a lápis. Desenhei o papai. Jorge pegou o papel. Na imagem, havia um homem de cabelo bagunçado, sorriso largo, segurando a mão de um menino. E essa pessoa lá atrás? Léo apontou para uma sombra esmaecida ao fundo, de costas. Essa pessoa se chama o Nunca Mais Volta ao Ponto. Jorge sentou-se e abraçou o filho. É um desenho lindo. Léo sorriu. Você pode colar na parede? Não. Vou emoldurar. Léo arregalou os olhos. Por quê? Porque é a primeira vez que você se desenha sem uma porta trancada atrás. Naquele verão, o mar de Santos estava tão calmo quanto um lençol azul estendido sem fim. Todas as manhãs, Jorge e Léo caminhavam descalços pela areia, deixando as ondas molharem os tornozelos. Léo levava um balde vermelho para coletar conchas, às vezes também pegava pedras com formatos curiosos.
Essa pedra parece o quê? Jorge perguntou, segurando uma pedrinha achatada. Léo observou por alguns segundos e respondeu baixinho, parece um coração, mas com um pedaço faltando. Jorge riu. Então parece comigo? Léo assentiu com seriedade. Mas ainda é um coração. Após o julgamento, Jorge recusou todos os convites para entrevistas da imprensa. Ele disse a Diego: "Eu não quero que o Léo apareça na TV. Ele já foi visto como vítima por tempo demais." Diego respeitou. "Mas você precisa saber que esse caso está sendo considerado um marco na justiça em relação aos direitos das crianças. Em breve haverá uma nova lei exigindo fiscalização rigorosa do sistema de identificação de corpos e controle de instituições de acolhimento temporário." "Lei é coisa do mundo lá fora", respondeu Jorge. "A lei entre pai e filho é viver." Diego sorriu pela tela. "E viver com dignidade." Algumas semanas depois, Jorge recebeu uma carta do Tribunal Central. Desta vez não era para depor como testemunha, mas para receber uma decisão oficial. Jorge se tornava o guardião legal integral e permanente de Léo, com plenos direitos. "Quer uma cópia emoldurada?" perguntou a funcionária do tribunal ao entregar o documento. Jorge brincou: "Se a moldura vier com a frase 'o pai que cavou até cemitério para salvar o filho, eu aceito.'" A funcionária caiu na risada. Em casa, Jorge pendurou a decisão na sala, ao lado do desenho que Léo havia feito, o pai de mãos dadas com o filho, e ao fundo uma silhueta de alguém indo embora. Léo observou por um tempo, então perguntou: "Então agora eu não preciso ir embora mais, né?" "Nunca mais." "E ninguém pode me levar?" "Não. Só se você decidir ir estudar numa faculdade longe do papai." Jorge riu. Léo deu uma risadinha. "Então vai demorar muito." Certo dia, enquanto Jorge lavava a louça, Léo entrou na cozinha com um caderno nas mãos. "Pai, a tia Marcelo disse que eu posso começar a escrever diário de novo." "É mesmo? O que você escreveu?" Léo abriu a primeira página e mostrou a Jorge. A letra era torta, mas clara. Hoje não teve sombra na porta do quarto. Jorge fechou o caderno e colocou a mão sobre a cabeça do filho. "Muito bem. Amanhã escreve mais." "Eu ia escrever que hoje você não queimou os ovos." Léo provocou. Jorge riu. "Como se eu queimasse ovo toda hora. 3 vezes na semana passada." "Virou registro oficial, é isso?" Os dois riram alto pela cozinha. No fim do mês, Jorge levou Léo para um check-up geral no hospital infantil da cidade. Após exames detalhados, o médico Sandro Pereira disse: "O menino está apresentando uma recuperação muito boa. Fisicamente, está estável. Psicologicamente, e poucas crianças são tão fortes assim." Jorge assentiu. "Ele passou por mais coisa que muito adulto." Sandro olhou sério para Jorge. "Você pensou em colocá-lo de volta na escola?" "Estou considerando. Mas primeiro vou começar com o ensino domiciliar. Depois, ele vai se integrando aos poucos." "Ótimo. Se precisar de materiais educativos ou orientadores, temos uma lista." Jorge concordou. "Vou pedir sim." Em outra tarde, enquanto os dois liam perto da janela, Léo perguntou de repente: "Pai, como a Silvia está agora?" Jorge parou. "Ela está num lugar chamado Penitenciária Feminina de São Paulo. É onde ficam as pessoas que fizeram coisas erradas." "Ela ainda tá com raiva de mim?" "Não, Léo." Jorge sentou-se e apertou a mão do filho. "Ela tá com raiva de si mesma. Não de você." Léo abaixou os olhos. "Eu também não tô mais com raiva dela." Jorge ergueu o olhar, surpreso. Léo continuou: "Eu não lembro muito bem. Mas, e se eu tivesse raiva, acho que não conseguiria sorrir." Jorge engoliu em seco. "Você tem razão. A gente perdoa não pelo outro, mas pela gente mesmo." Léo encostou a cabeça no ombro do pai. "A gente não precisa carregar ninguém mais, né?"
Só quem a gente ama. Em setembro, pai e filho plantaram juntos uma muda de laranjeira no canto do quintal. Léo deu o nome de Árvore do Retorno. Cada vez que ela der fruta, a gente come para lembrar de hoje. Jorge sorriu. E se ela não der fruta? Então a gente rega mais. Por fim, Jorge aceitou dar uma única entrevista sem mostrar o rosto de Léo, sem divulgar endereço. Quem entrevistou foi Ana Nunes, a repórter que acompanhou o caso desde o início. Por que aceitou dessa vez? Ana perguntou quando ligou o gravador. Porque quero dizer só uma última coisa e não chamem mais o Léo de um vítima. Ele é um sobrevivente. E foi quem me ensinou mais do que toda uma vida. E o que foi mais importante que aprendeu? Jorge olhou distante, a voz suavizada. Que às vezes, para salvar uma criança, você não precisa ser um super-herói. Só precisa estar lá. Na hora certa. Todo dia. A matéria saiu na virada do inverno, com o título: O pai de São Paulo e o menino que reaprendeu a chamar de um pai. Muita gente leu. Muita gente chorou. Mas Jorge não respondeu a nenhum outro convite depois disso. A nova vida começava ali. E não precisava mais ser registrada por ninguém. Numa manhã de domingo, Jorge e Léo foram à feira. Léo escolheu cenouras, maçãs e um pacote de sementes de girassol. Vamos plantar, pai? Claro. Mas tem que regar direitinho. Léo balançou a cabeça. Tem que cantar para ela também. Cantar. A tia Marcelo disse isso. Então eu canto, você rega. Léo sorriu. E o ursinho fica de segurança. Naquela noite, Jorge leu como sempre uma história para Léo antes de dormir. Mas dessa vez, foi Léo quem escolheu o livro O Pequeno Príncipe, pela enésima vez. Chegando na parte em que a raposa diz: A gente só vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Léo fechou os olhos e sussurrou, e quando eu não vi o pai, mas ainda sabia que você ia chegar. Jorge parou por um segundo. A garganta apertada. Porque eu prometi, respondeu. E promessa é a única coisa que nunca pode quebrar. Léo abriu os olhos, sorriu, e se encolheu no colo do pai. A brisa do mar passou pela janela, trazendo o som das ondas e o cheiro suave do sal. Numa tarde, enquanto Jorge regava a laranjeira, Léo correu até ele com uma carta na mão. Pai! Chegou carta do tribunal. Jorge abriu. Era a declaração de arquivamento definitivo do caso Léo Ramos encerrado oficialmente, sem mais acusações, sem reavaliações futuras. Jorge sentou-se no degrau da varanda. Léo subiu e sentou ao lado. Acabou mesmo, pai. Acabou. Dessa vez, de verdade. Os dois olharam para o mar. No fim do horizonte, a luz do sol tocava suavemente os cabelos de ambos. Léo encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou. Eu nunca morri no coração do pai, né? Jorge abraçou o filho e sorriu. Nunca. Eu sempre soube que você estava vivo. A história é um lembrete poderoso de que o amor e o instinto parental podem superar até mesmo as falhas do sistema judicial. A verdade, por vezes, pode ser enterrada pela mentira, mas a persistência e a fé inabalável podem trazer de volta a luz. Jamais subestime a intuição e o afeto familiar. Uma criança não precisa de alguém perfeito, e sim de alguém presente, amoroso e que nunca desiste. O perdão é um caminho para a cura, mas a justiça precisa ser feita para proteger o que é certo. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.